Bom pessoal, tudo bem? Continuar essa série aqui de vídeos, né? Estamos falando aqui sobre esse diálogo entre o monge renunciado lá e o rei, né? E esse monge, esse Brahmana, chamado Brahmana Avaduta, ele está descrevendo para o rei os seus 24 mestres, né? E o próximo mestre que ele vai descrever é o veado. Ele fala assim que uma pessoa renunciada, uma pessoa que está na vida espiritual, ela não deve ouvir tópicos mundanos, ouvir canções que incitam a gratificação dos sentidos, melodias mundanas. E ela, ao invés disso, ela tem que ouvir canções e orações, né, espirituais. A própria Bhagavad Gita significa Canção do Senhor, que é um livro, né, incrível de conhecimento, né, o maior clássico, né, da humanidade de conhecimento espiritual, da grande ciência espiritual. Então fala que o caçador, fala que o sábio, ele não deve ouvir canções mundanas, e ele deve seguir o exemplo do veado. Então como é que é esse exemplo do veado? Porque os caçadores, eles vão para a floresta e eles têm uma corneta especial que faz um som, que só é muito atrativo para os veados. Então, tocando esse instrumento, os veados ficam querendo ouvir esse som, o caçador vai e mata o veado. Então ele fica atraído pelo som, ele fica próximo e o caçador mata o veado. Então fala também que, então assim, a pessoa que é renunciada não deve buscar ouvir tópicos mundanos, que ele vai cair vítima desse som. Então o exemplo que é dado é uma história, né, de um sábio chamado Mrigi. Ele tinha um filho, né, o nome dele é interessante, é Vrishasringa, nome interessante. Então, esse sábio falou assim, não, meu filho vai ser um celibatário, vai ser um brahmachari, estudante celibatário, ele nunca vai ter contato com mulheres. Aí o que ele fez? Ele tomou uma medida radical. Ele pegou a criancinha bem pequena e levou para a floresta. Então essa criança, ela nunca foi criada na floresta o tempo todo, ele nunca ouviu falar de mulher, nunca viu uma mulher, para ele nem existia mulher. Desde bebezinho foi levado para a floresta e foi criado longe de associação com mulher, nem essa palavra mulher existia para ele. Então, o que aconteceu? Então ele ficou brahmachari porque não tinha mulher. Aí aconteceu uma grande seca no lugar que eles moravam, né? Aconteceu uma grande seca na região lá. E aí as pessoas, os espiritualistas da região, eles ouviram assim uma mensagem divina, assim, olha, o rapaz, agora é rapaz, né? Esse Rishasinga, ele tem que quebrar esse voto dele, senão não vai chover. Aí os brahmanas lá, os sacerdotes lá, falaram assim, olha, como é que vamos fazer isso? O pai dele está determinado, não quer, o pai dele não vai deixar, o pai dele tem esse voto, quer que o filho dele fica lá. Então eles contrataram uma mulher, uma mulher muito bonita, né? Você vai ter que ir lá, enfeitiçar esse rapaz. Então essa mulher foi nesse local onde, na floresta, né? Um cemitério lá onde morava o sábio e o filho dele, já estava rapaz já. Aí foi muito fácil, né? Ela começou a cantar melodias e o rapaz ouviu uma voz feminina, já ficou atraído. E aí o resto é fácil, né? Ele nunca tinha ouvido falar que existia mulher, então ela facilmente encantou esse rapaz e levou ele de volta para a cidade. E aí acabou o problema. Então, assim, quer dizer, eles usaram um método artificial, né, de parar para que o rapaz ficasse celibatário, e aí só que eu ouvi a voz da mulher ele ficou encantado. Então, essa é a mensagem do veado, né? O outro exemplo que é dado aqui é do peixe, né? Um exemplo não. O outro mestre desse sábio é o peixe. Assim fala assim, que assim como o peixe, né, ele fica excitado, né, quando ele vê o que o pescador faz? Coloca uma isca no anzol, né, assim, e coloca na água, e o peixe fica louco querendo provar aquela isca, aquela minhoca lá, aquela coisa lá. Então, só por tentar gratificar a língua, né, ele vai e morde a isca e morre, e é pego, né, pelo anzol e é morto. Então fala assim que a pessoa, ela deve controlar a língua, fala assim, ó. Porque a língua, a pessoa tola, que é confundida pela perturbação extrema,
forte da língua arruína a sua vida. Então é dito, né, que de todos os sentidos, a língua é o mais violento para ser controlado, né? Então, assim, se você não consegue controlar a língua, você perde a razão, né? Então, assim, que a pessoa assim, ela pode fazer, eu até anotei aqui, quer ver? Assim, embora a pessoa pode conquistar todos os outros sentidos, mas se ela não conquistar a língua, então ela não conquistou os sentidos, né? Porque a língua vai arrastar todo mundo de volta. Então fala assim, e por outro lado, se a pessoa conquista a língua, você controlar a sua língua, pode-se dizer que a pessoa está com os sentidos controlados. Então, um método que a pessoa usa, né, é que a pessoa faça jejum, né, o método artificial de controlar a língua, faz jejum. Então a pessoa faz jejum, austero lá. Quando a pessoa faz jejum, todos os sentidos ficam fracos, assim. A pessoa jejuando, ela não, né, se você fica em jejum 1 dia, 2 dias, você não quer saber mais nada, não quer ouvir música nenhuma, nada te atrai, nem sexo, nada te atrai. Quando você está jejuando mesmo, sério mesmo, nada atrai a pessoa, né? A pessoa só quer saber de comer. Então, pelo contrário, quando faz jejum, aí que o sentido, a língua fica voraz, tentando comer, provar a comida. Então, logo a pessoa, ela quebra o jejum, o que acontece? Quando ela alimenta, né, porque, pelo contrário, o jejum excitou mais ainda o apetite da pessoa, quando ela come vorazmente, né, aí rapidamente todos os sentidos ganham força e a pessoa perde todo o controle. Quer dizer, se você não conquistar a língua, todos os sentidos serão arrastados, né, a ser arrastados a buscar seus objetos, o som, o ouvido buscar o som, a língua, ou a visão buscar uma coisa bonita, o tato, tudo vai querer volta ao normal, volta às suas atividades. Então, por isso que é importante conquistar a língua não artificialmente. Então, a única maneira de conquistar a língua não artificialmente é se você experimenta o chamado gosto superior. Então, é dito na Bhagavad Gita, né, que a pessoa só consegue controlar sua mente se ela experimenta um gosto superior. Então, a língua, ela tem duas funções, né? A língua, ela pode saborear alimentos e pode vibrar sons. Então, o controle de todos os sentidos começa com o controle da língua. É por isso que as escrituras falam que a pessoa tem que se alimentar de alimentos que estão no modo da bondade e que foram oferecidos em sacrifício a Deus. Então, quando você oferece a Deus alimentos no modo da bondade, né? O que é isso? Alimentos que não envolvam matança de animais, né? Esses matadouros que se abrem aí, isso é totalmente condenado pelas escrituras, porque são alimentos obtidos com violência, isso você alimenta aquela violência, então você fica no modo da ignorância. Então, alimentos no modo da bondade são alimentos lacto-vegetarianos, né? O leite não violento também, o leite ahimsa, né? E a vaguinha está até berrando aí. Então, alimentos no modo da bondade oferecido a Deus, aí você ingere esse alimento, você purifica seus sentidos. E a vibração é que você deve vibrar coisas espirituais, principalmente os santos nomes de Deus, né? Glorificar a Deus. Não importa que você seja falar Alá, Jeová, Javé, Cristo, Jesus, não importa. Nós que praticamos a consciência de Krishna, né, praticamos Bhakti Yoga, nós adotamos o processo milenar que é predito nas escrituras, né, que é o processo dessas 16 palavras, né, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, se você vibra esse som, se você alimenta de alimentos que são purificados, né, porque foram ofertados a Deus primeiro, estão livres de karma, você conquista a sua língua. Então, por conquistar a sua língua, aí você conquista todos os outros sentidos, né? Então, como fala, o grande sábio, o grande mestre, chamado Bhaktivinoda Thakura. Bhaktivinoda Thakura, para quem não sabe, é o pai do mestre espiritual de Prabhupada, né? Srila Prabhupada, que é o fundador da Sociedade Internacional da Consciência de Krishna. Então, o pai do mestre de Prabhupada, chamado Bhaktivinoda Thakura, ele fez uma canção explicando, né, a importância de conquistar a língua. Ele fala assim, Sarirá Vidyajala Janendriya Tahakala, isso é Bengali. Ele fala assim, ó,
que esse corpo material é um pedaço de ignorância. Ignorância e os sentidos é uma rede. Então o corpo material é um monte de ignorância e os sentidos é uma rede de caminhos que conduzem à morte, né? Então assim, e é muito difícil conquistar os sentidos. Mas de todos os sentidos, a língua é o mais voraz e incontrolável. De todos os sentidos, a língua é o mais voraz e incontrolável. Então como é que é isso? Que fala assim, porque a língua, a gente tem a língua, o estômago e os órgãos genitais, né? A gente tem uma linha, sabe? Uma linha, está em linha. Se você conquista a língua, conquista o estômago, conquista os genitais. Então eu falo, de todos os sentidos, a língua é o mais voraz e controlável. É muito difícil conquistar a língua, né? Nesse mundo. Mas fala que Krishna, por sua misericórdia, por compaixão de nós, ele nos dá a praçada. Como falei, essa praçada é esse alimento. Quando você oferece o alimento no modo da bondade a Deus, ele chama praçada, que é a misericórdia. Então, Deus, por sua misericórdia, nos dá esse alimento saboroso. Você faz um alimento, você prepara, oferece a Deus um alimento saboroso. E se você ingere esse alimento, né, de maneira moderada também, tem isso também, né? Você fica feliz e conquista seus sentidos, né? Seus sentidos, sua mente fica tranquila. Aí você pode glorificar a Radha Krishna, o casal divino Radha Krishna. Então, essa canção termina assim. Então, e com amor, nós saboreemos esse alimento e com amor invoquemos a ajuda do Senhor Chaitanya e do Senhor Nityananda. Porque Bhaktivinoda Thakura, ele faz parte dessa corrente, né, de mestres, né, que vem do Senhor Chaitanya e Nityananda, né, chamado Gaudiya Vaishnavas. Então, esse processo de conquistar a língua através do alimento santificado é muito simples e qualquer pessoa pode praticá-lo, né? Então, quer dizer, você não precisa ser um grande yogi para conquistar a língua. Como eu já falei, você gosta de alimentar, faça comida boa, prepare uma comida boa e ofereça a Deus em sacrifício, né? E aí esse alimento vai ser santificado. Mas aí fala também, né, que a pessoa deve, mesmo alimento no modo da bondade, a pessoa deve ter moderação, né? Porque assim como a língua tem essa voracidade em provar coisas saborosas, o estômago quer ficar bem cheio. Né? Então, quando o estômago fica vazio, a pessoa, né? Tem até o ditado, né? Barriga cheia, coração contente. Não tem esse ditado famoso? Então, todo mundo quer comer bem, barriga cheia, fica feliz, né? Mas tem esse controle também no modo da bondade, tem que comer assim, moderadamente. Porque, como falei, essa linha reta, língua, estômago e órgãos genitais. Se a pessoa come muito, exageradamente, mesmo alimentos no modo da bondade, mesmo praçada, muito, a pessoa o estômago pesa e o estômago faz pressão, né, nos órgãos genitais. E aí a pessoa fica excitada, sexualmente agitada. E aí ela vai né, através do estômago cheio, do sentido do sexo agitado, ela vai incorrer em atividades pecaminosas, né? Então ela vai perder o controle e vai fazer sexo, o famoso sexo ilícito, né? O mestre fala, né, que o imperador de todos os atos pecaminosos, chamado sexo ilícito, é o imperador. É a tendência a fazer sexo de maneira ilegal, né? Fora de um relacionamento sério, de comprometimento, né? do casamento, que seja, né? A pessoa faz sexo fora do extraconjugal, né? Tem um relacionamento com a pessoa e faz sexo fora. Isso se deve à agitação sexual. E começa com a língua, imagina. A língua é o problema inicial. Por isso, se você controla a língua, né? Come com moderação alimento santificado, você mantém a barriga cheia, mas não lotada. E você vai controlar os sentidos, né? E assim você vai ter sua espiritualidade preservada. Então esse é o exemplo que é do peixe, né? Já falamos do veado, hoje falamos do veado e do peixe, né? Que são dois mestres desse sábio. Então na próxima aula vamos continuar, tá bom? Muito obrigado. Hare Krishna.